A guerra já começou. Mas poucos percebem. Não há exércitos marchando, nem trombetas soando. Apenas um silêncio pesado, como antes da tempestade. Antigas forças despertaram. E agora caminham entre nós, moldando pensamentos, corrompendo certezas, preparando o terreno para algo maior. Não atacam com armas, mas com medo. Não tomam cidades, tomam corações. Alguns sentem isso. O ar fica denso, os sonhos se tornam sinais. O espírito pressente o perigo antes que os olhos o vejam. Eles foram marcados, não para fugir, mas para resistir. E quando a sombra se erguer sobre o mundo, todos saberão onde o caminho termina. No lugar onde a luz e a culpa se encontram. Onde cada alma encara o reflexo do que escolheu ser. No esquecimento das sombras, no vale da redenção. Tudo começou com o silêncio. Não o silêncio comum das noites vazias, mas um silêncio que parecia observar. Um som contido no ar, denso, como se algo adormecido despertasse por trás do tempo. Aos poucos, os sinais começaram a surgir. Sonhos que pareciam mensagens, pressentimentos que não se explicavam, e uma sensação constante de que alguém ou algo estava chamando. Ninguém sabia o que era, mas aqueles que sentiam o chamado começaram a se afastar do ruído do mundo. Tudo ao redor parecia igual, mas o olhar deles mudava. Passaram a perceber o que outros ignoravam. Um frio que surgia sem vento, sombras que pareciam se mover nas bordas da visão, coincidências que se repetiam até deixarem de ser coincidência. Não eram escolhidos por poder, nem por santidade. Foram marcados porque ainda conseguiam ouvir. Em um mundo dominado por vozes, eles ainda reconheciam o som do silêncio. E o silêncio sempre foi o idioma de Deus. O chamado não veio como um trovão, mas como uma lembrança. Uma presença que se impunha sem dizer nada. E, quando perceberam, o isolamento havia começado. Pessoas se afastaram sem explicação. Caminhos que pareciam seguros se fecharam. O tempo começou a se mover de outro modo, e cada pequeno acontecimento parecia ter um propósito oculto. Era o início da separação, o processo que distingue o desperto do adormecido, o servo da multidão. Aqueles que respondiam ao chamado sentiam o peso aumentar, mas também algo crescer dentro deles. Uma força calma, que não vinha da carne nem da vontade. Então entenderam. O campo estava sendo preparado, e cada alma despertando era um estandarte aceso no meio das trevas. O mundo espiritual se realinhava, e quem ouvisse o chamado não teria mais retorno, porque antes que o inferno ataque, o céu desperta. As trevas nunca se anunciam, elas se insinuam. Entram pelos hábitos, pelos pensamentos, pelos medos não confessados. Disfarçadas de lógica, de conforto, de distração, elas moldam o mundo em silêncio, e quando alguém percebe, já está cercado. O reino das sombras não precisa de exércitos. Ele conquista com ideias. Cada dúvida plantada, cada mentira disfarçada de verdade é uma semente lançada em terreno fértil. E o solo mais frágil sempre foi o coração humano. Ali, o inimigo não destrói,
ele convence. As forças caídas aprenderam a operar na sutileza. Trocam fé por conveniência, verdade por aparência, pureza por aceitação. O caos não nasce do ódio, mas da indiferença. E é assim que o reino das sombras cresce, não entre os perversos, mas entre os distraídos. Muitos acreditam que a escuridão é a ausência de luz. Estão errados. A escuridão é a luz distorcida, a verdade fragmentada até perder o sentido. E é isso que as potestades desejam, que ninguém mais saiba distinguir o que é sagrado do que é banal. Por trás dos sistemas, das vozes e das promessas, há inteligências antigas, tão velhas quanto o primeiro ato de rebelião. São elas que inspiram o medo coletivo, que transformam o tempo em pressa, o cansaço em normalidade. Trabalham devagar, mas sem descanso. E cada mente rendida torna-se parte de sua legião silenciosa. Enquanto os escolhidos despertam, o inimigo também se reorganiza. Sabe que não pode vencer pela força, então tenta vencer pela dúvida. Um ataque invisível, contínuo, paciente, fatal. Ele não quer destruir corpos, quer enfraquecer convicções. Porque quando a fé desmorona, o mundo desaba junto. Há lugares onde a escuridão parece respirar. Locais marcados por presenças antigas, onde o ar é mais pesado e o tempo parece parar. São territórios conquistados, zonas de influência espiritual. Mas mesmo nesses lugares, algo resiste. Uma centelha, quase imperceptível, continua acesa, como se o próprio universo recusasse a rendição. E é por essa centelha que a guerra persiste, porque as trevas não temem o caos, temem a lembrança de que, por trás de tudo o que foi corrompido, ainda há uma origem luminosa que jamais poderá ser apagada. O reino das sombras sabe que não precisa eliminar a luz, basta fazê-la duvidar de si mesma. É assim que começa o verdadeiro domínio, quando os filhos da luz passam a questionar se ainda são luz. Mas algo está prestes a romper esse equilíbrio. Porque quando a mentira domina o mundo, a verdade não morre, ela se prepara. Nem toda luz é vista. Algumas se escondem para sobreviver. Enquanto o mundo mergulha na confusão, os escolhidos aprendem a lutar no invisível. Descobrem que a guerra não é vencida pela força, mas pela fidelidade. Cada pensamento guardado, cada palavra contida, cada oração silenciosa se torna uma espada. A resistência começa dentro. É ali que a fé se sustenta, quando tudo desaba. As sombras tentam sufocar o espírito com medo, mas o silêncio dos fiéis é o que as desarma. O inimigo não compreende a paz que existe em meio ao fogo, e é isso que o derrota. Os escolhidos não buscam glória. Lutam com olhos fechados, guiados apenas pela presença que ainda reconhecem nas trevas. Sabem que o mal não teme barulho, teme discernimento. E é por isso que oram em segredo, caminham em silêncio e esperam em fé. Em cada coração desperto, uma centelha se acende, pequena, mas incorruptível. E quando muitas dessas centelhas se unem, o próprio inferno treme. Porque a luz não precisa de multidão, basta lembrar quem ela é. A guerra exterior nunca foi o verdadeiro campo de batalha. O inimigo mais perigoso habita dentro. É ali, no silêncio da consciência, que cada alma é confrontada pelo que realmente acredita. Quando a luz penetra fundo demais, ela não apenas revela o mal, revela o que o homem tenta esconder de si mesmo. O orgulho disfarçado de fé, a culpa travestida de virtude, o medo que se chama obediência. Nesse ponto, não há ruído, nem aplauso, nem testemunhas.
apenas o coração diante da verdade. Alguns suportam o peso e se curvam, outros quebram e fogem, mas ninguém sai ileso. Cada lágrima é uma sentença, cada escolha um espelho. O fogo que julga não vem de fora, nasce do que arde por dentro. E quando tudo é reduzido a cinzas, resta apenas o que é real. A alma nua diante de Deus. Quando o julgamento termina, o silêncio volta. Mas ele já não é o mesmo. Algo muda no ar, como se o próprio tempo respirasse mais lento. As sombras, que antes pareciam invencíveis, começam a recuar. E o que resta é a verdade, nua, inalterável, brilhando no meio das ruínas. Os escolhidos descobrem que a guerra nunca foi apenas entre luz e trevas, mas entre lembrança e esquecimento. O inimigo não queria destruir o mundo. Queria que o mundo esquecesse quem o criou. Cada distração, cada medo, cada desejo moldado pelo vazio era parte desse plano. Agora, o véu começa a cair. As mentiras perdem forma, as vozes silenciam, e por um instante, tudo parece se alinhar. O que era invisível se torna visível, e o que parecia distante se revela presente. Os escolhidos entendem que nunca lutaram sozinhos. Cada queda, cada dor, cada perda fazia parte do caminho que os levaria de volta à origem. Então compreendem, a luz não é apenas o que vence as trevas, é o que as transforma. Porque no fim, a guerra não se encerra com vitória, mas com revelação. E há algo prestes a ser revelado, algo que os olhos humanos ainda não suportariam ver. O céu observa em silêncio. A terra aguarda em tensão. E o espírito sabe que ainda não acabou. O campo está em silêncio. A guerra cessou, mas o mundo ainda carrega o som dela. E no meio das cinzas, há ecos, vestígios do que cada alma escolheu preservar quando tudo desabou. Alguns retornaram à escuridão, outros permaneceram firmes, guardando a centelha que o tempo não conseguiu apagar. Esses poucos entenderam que a verdadeira vitória não foi sobreviver, foi lembrar. Porque o mal não teme o fogo, teme a memória. E enquanto existir quem se recorde da luz, a escuridão jamais será completa. As vozes se calam, o vento se detém, e o universo parece inclinar-se em reverência. Entre os reinos, um sussurro se espalha, suave como uma lembrança antiga, um chamado para aqueles que ainda buscam redenção. E é nesse chamado que tudo recomeça. No ponto onde o tempo se desfaz, onde o pecado e a esperança se encontram, onde cada alma encara o reflexo do que escolheu ser. O Vale da Redenção.